Bom, pessoal, obrigado aí pela presença. Gostaria então de perguntar para vocês eventuais dúvidas que vocês tenham tido, só para nos situar um pouco. As atividades da semana passada que eu passei para vocês se referiam uma aula introdutória, né, do método das características. E eu também tinha deixado um exercício proposto para a solução de um problema de escoamento em um bocal, né? Na verdade, alguns parâmetros de desempenho é, de um motor foguete e também para vocês calcularem a influência de uma velocidade de, na câmara de combustão, né, que geralmente assumimos como condições de estagnação, qual que seria a influência de você ter uma velocidade ali que não fosse nula, certo? Então, pergunto a vocês se tem dúvidas, quais são essas dúvidas? Bom, eu tentei resolver de duas formas diferentes. Entretanto, eu cheguei a resultados no que diz respeito a né? Alternativa A lá. A resultados que eu considero errados, assim. Eles não, Certo. eu acredito que não refletem a realidade. Dado as proporções do bocal e tudo, não faz muito sentido para mim. Eu Tá. tentei pela equação do empuxo m.ve. Aí eu fui por duas abordagens. Uma eu fui usando alguns cálculos depois, né? O coeficiente de empuxo. E depois eu Uhum. vi que não deu muito certo. E depois eu fui pela equação de velocidade de exaustão lá do bocal. E nenhum dos dois deu um resultado assim que eu consideraria correto. Assim, o que eu mais cheguei perto foi usando a velocidade de exaustão, em que eu tive que pegar valores da tabela termodinâmica lá do escoamento isentrópico para achar algumas relações de as razões de pressão, né? Principalmente a razão de pressão porque eu não tinha PE, que é a pressão de exaustão. E só que eu cheguei numa velocidade de exaustão muito baixa. Eu cheguei a um valor de 101. Então não. Aham, Eu mas fiz um espera monte de aí. conta, mas eu não sei para onde exatamente eu estou indo. Tá, isso é uma questão que realmente pode gerar um pouco de dúvida. A gente tem várias equações. É importante, antes de a gente começar a resolver o problema, a gente ter uma espécie de estratégia definida de como que uma resposta vai alimentar a outra. Vou tentar aqui é, abordar um pouco essa questão. Acho que está aqui. Então vocês devem estar vendo isso, né? Então esse era o exercício proposto que eu tinha, né? Os dados que eu vou fazer, copiar isso aqui. É, deixa eu ver. Eu posso continuar aqui embaixo, né? Então, veja, aqui a gente tem a pressão na câmara de combustão, 5 megapascal, temperatura na câmara de combustão, a gente tem a massa molar e o gama. E a gente tem a geometria do bocal já, né? Pelo menos na câmara de combustão, a razão de expansão também, porque você sabe qual que é a razão entre a área de garganta e a saída, que é dada também. Então, como é que você começa esse problema, né? E ele diz que você pode considerar a operação a nível do mastro, ou seja, a pressão na saída, quer dizer, a pressão externa, a pressão ambiente, vai ser a pressão, justamente a pressão atmosférica. O que a gente precisa saber dada essa razão de expansão, como é que vai ser a velocidade na saída, né? E qual que vai ser a pressão nessa saída também, para comparar ela com essa pressão ambiente. Então ele pergunta qual que é o impulso específico, ou seja, ISP,
e o empuxo do motor foguete, ou seja, no caso é F, né? E o bocal, e pergunta se o bocal é perfeitamente expandido. Então vamos tentar elaborar uma resposta aí para esses. Opa, deixa eu- vamos tentar elaborar. Vocês estão vendo a apresentação aqui, né? O documento, né? Sim, sim. Acho que sim. Sim, sim. Tá. Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa tentativa de resposta para esse problema. Opa. Eu vou. Então, na questão A, né? Então, como é que você pode começar a fazer esse problema, né? A gente tem que. A primeira questão a gente quer, na verdade, o impulso específico e a pressão e o empuxo, né? A gente sabe. A gente pode começar é, a obter alguns resultados. Por exemplo, você estava falando da razão entre pressão, né? Mas a gente pode obter a, essa razão de pressão a partir dos dados que já são dados, que são fornecidos. Então, por exemplo, a velocidade característica a gente sabe, né, que isso aqui a gente pode usar, né, a velocidade característica, mas antes disso, vamos olhar para a nossa razão de expansão. Então, a nossa razão de expansão, aí eu estou falando da furadeira, né? A razão de expansão qual que é? Desse problema, né? Muitas vezes é usada a letra epsilon, letra grega epsilon para razão de expansão. E essa razão de expansão aqui vai ser o diâmetro na saída ao quadrado, que é 26,46, dividido por 10, né? E tudo ao quadrado, né? Porque é área na saída sobre área na garganta. Então, se você fizer essa conta, eu vou acompanhar, tentar fazer as contas aqui. Aproximadamente 7, segundo as minhas contas aqui. 7. Tá, então vamos lá. Vamos colocar 7. Opa. Então vamos dizer que é 7. Então esse é um dado importante, né? A gente também tem o nosso gama é 1,2. E com isso a gente consegue usar ou as tabelas ou as relações isentrópicas para achar a razão PE sobre PC. Alguém fez isso? Então, eu fui pela abordagem das tabelas, certo? E eu encontrei PE sobre PC de 0,0125. Porque a tabela ela 0,0125. a tabela Para me gama igual a informa. 1,2, para gama igual a 1,2 ou 1,4? Ah, eu esqueci de olhar isso. A gente tem que tomar cuidado com isso. É, Deixa eu ver uma coisa aqui, só um instantinho. Eu não tenho essa relação de cabeça, né? Elas são todas meio complicadas, mas eu já posso buscar rapidamente. Isso, vocês estão vendo uma tabela, né? Só que essa aqui é para gama igual a 1,4, então não serve, né? A tabela que a gente quer é gama igual a 1,2. Mas o que você faria, né? A gente está procurando uma razão de expansão em torno de 7. Vir para essa parte aqui, ó, é tudo. Na verdade, esse aqui é número de Mach é subsônico, né? A gente está interessado no lado supersônico. É,
Tá, 6,7 seria, por exemplo, 7, né? Então você está vendo que P sobre P estrela aqui é 0,1. Na verdade é 0,01, né? Vocês estão percebendo? P sobre P0, Sim, sim, sim. 0,01. Mas isso aqui é gama igual a 1,4, tá? Então, Mas a é, outra... professor, desculpa te interromper. Por Ah, favor, é posso interromper. é 0,01239? Isso. Tá, tá. Nas contas que eu fiz com a tabela normal, o número de MAC deu aproximadamente igual. Deu 13,53, pegando Ah, na então, tabela. é que eu fiz assim, ó, pode ser esse resultado até é mais próximo, esse aqui da É, linha eu de baixo, interpolei. né? É, eu Então, interpolei os dois perfeito. resultados. Aí você fez usando a tabela, mas você fez para gama igual a 1,4, né? Isso, isso. Mas antes disso, eu queria mostrar o que, que acontece se você, como é que você faria para obter, por exemplo, isso se você quisesse fazer numericamente, tá? Então veja, você tem uma relação A sobre A estrela em função do número de Mach, certo? Que está sendo mostrado aqui, a equação 9, tá? Então o que você faria? Você pode solucionar essa equação de forma implícita e obter o número de Mach que vai sair daqui. Você vai obter provavelmente dois números de Mach aí, um subsônico e um supersônico. O que você quer é o supersônico, né? Para essa razão de expansão igual a 7. Aí, uma vez que você obtém esse número, você pode jogar ele nessa equação, cadê? Aqui na equação 6. Aí você vai ter a pressão na saída sobre a pressão de estagnação. Estão de acordo? De acordo, de Sim. acordo. Tranquilo. Então essa é a forma. Na verdade, o que a tabela fez é simplesmente reunir todos os resultados de uma forma conveniente. Mas esses resultados saem das equações. Em última análise, eles saem das equações. Tá, então aqui, ó, isso vai dar 0,02. Então a gente tem PE sobre PC simplesmente a partir da razão de expansão e do gama, que é 1,2. CF do vácuo vai ser igual a... Tá, o empuxo no vácuo vai ser o quê? Vai ser M ponto VE. Aí eu vou ter mais um termo que é PE Geralmente você tem PE menos PA, tá? Mas o PA vai ser igual a zero, então PE AE, tá? Agora Perfeito. eu divido isso tudo na verdade por PCAT. PCAT. Uhum. Então C Tá. estrela é igual a Aí M. vamos dizer assim, PCAT sobre M ponto, Aham. que é igual a raiz de RTC sobre aquela função gama que é uma combinação de coisas. Então, quando você olha essa equação aqui, o que, que você vai ter? Você vai ter M ponto VE sobre... Ó, o que, que é PCAT sobre M ponto? É VE sobre C estrela. Tá? Aham. Mais PE sobre PC PC. Aí sobre vezes aqui. AE sobre AT. Então, isso aqui a gente já conhece, certo? Que é 0,02 vezes 7, Uhum. né? A gente já determinou. O que a gente não sabe é o VE sobre C estrela, vamos dizer assim. A gente tem, olha só, a gente tem que o VE, eu acho que isso aí, inclusive eu acho que isso está nessa aula que eu tenho lá sobre coeficiente de empuxo, eu acho que está lá escrito. A gente tem o seguinte, a gente tem que VE, tá? Eu vou abrir isso aqui só para ficar claro. O VE Verdade, é, verdade.
Achei O a equação VE aqui. É isso mesmo. tem aí a equação, né? VE, Sim, sim. inclusive, tem ela dessa forma aqui, ó. VE sobre C estrela. É igual a Exato. é igual a gama Gama. sobre 2 é igual a gama sobre 2 gama mais um Uhum. elevado na gama mais um sobre 2 gama menos um vezes ME sobre raiz de um mais gama menos um Vezes sobre 2 ME ao quadrado, tá? Existe essa uhum. relação. Sim, Eu vou fazer o sim. seguinte, como eu não tô com as tabelas aqui, eu vou fazer uma coisa meio na mão aqui, ó. Tem essa paginazinha que calcula as relações. Ah, tem aqui, dá para escolher aqui, ó, razão diária 1.2 Ah, legal, 7. legal. Ó, aí eu já tenho aqui, ó, todos os dados que eu preciso, assim, ó, no número de Mach vai ser Hum, 19. Ah, não, desculpa. 3,027 para 1.2. hum, Então, ME vai ser 3,027, mas assim, eu posso calcular. Deixa eu ver. T sobre TT. Não, tudo bem. Então, ME vai ser igual a 3,027. Vamos uhum. Ou seja, você tem ou calcula o VE ou o C estrela aqui, ou a razão deles, né? Eu achei aqui 1,98, mas eu não sei se é porque eu fiz meio rápido. Então, é, tem que dar uma conferida, tá? Mas aí, uma vez que você sabe isso, você sabe que o CF vai ser o quê? Eu acho que eu, eu tenho aqui também. O CF vai ser o CF. Você pode escrever CF em função do CF do vácuo, né? Então, você vai ter que CF vai ser igual a CF. é, Porque aí você consegue calcular o CF do vácuo. Fica determinado. Concordam? Então o Correto. CF então o CF vai ser igual ao CF do vácuo menos Menos PA sobre PA PC. PA sobre PC vezes AE Isso, sobre AT. isso. AE sobre AT vocês têm conhecido e vocês também têm é, PA sobre PC, porque o PA é a pressão atmosférica, né? Porque é a pressão na saída da câmara, é a pressão a nível do mar. Aham. Veja o que é o PE sobre PC. O que é PE sobre PC? Dá para ver que PE, nesse caso, vai ser igual a 0,02 vezes PC, 5 megapascal. ponto, ponto, ponto 0,2, dá 100 kPa, né? Ou seja, 100 kPa, ou seja, isso aqui é basicamente pressão atmosférica. Concordam? Então, basicamente a Uhum. expansão, tá? Então você tem esse resultado aqui, tá? É, Com esse dado, né, você consegue calcular a força de empuxo, porque a força de empuxo, que eu chamei de T, vai ser igual a CF PCA vezes T. Então tudo aqui vai ser conhecido, tá? E o ISP, o ISP vai ser então igual a é, aí depende um pouco, né, de qual ISP você está falando, mas vamos falar desse aqui. Você vai ter CF, ou seja, é isso, né? O ISP a gente pode definir como sendo empuxo dividido por é, M ponto vezes G, tá? É uma das definições. E aí o empuxo vai ser CF
PCAT dividido por M ponto G, que isso aqui a gente sabe que M ponto sobre PCAT é igual, okay, desculpa, que PCAT sobre M ponto é C estrela, então isso aqui é a mesma coisa que CF vezes C estrela, velocidade característica, dividido por G. Opa, show. Então vejam, tudo isso aqui a gente já tem, né? A gente já calculou o CF, a gente vai ter o C estrela e a gente tem o G. E, bom, aí o que eu estava falando aqui sobre bocal é que basicamente o bocal o bocal é perfeitamente expandido. Com isso aqui a gente obtém que o bocal é perfeitamente expandido. Ok. Então eu acho que isso responde à parte A do problema, né? Opa. Como PE é igual a PA, você tem que a força o empuxo, no caso, vai ser igual a M ponto V. Ai, Teria que voltar lá na equação a gente tem que a de área velocidade de na câmara. exaustão, né? É, também, exatamente. Mas vamos antes de chegar nisso, a gente tem que saber qual que é essa velocidade, né? A gente tem como determinar essa velocidade, porque a gente sabe que a área da razão, a razão entre a área da câmara de combustão e a área na garganta é 15 sobre 10, se eu não me engano, é isso, né? Ao quadrado, né? É 15 sobre 10 ao quadrado. Se você olhar a figura aqui, ó, vocês estão vendo, né? Isso. 15 sobre 10, tá vendo? Uhum. Então, desse problema, vocês sabem que isso aqui vai dar o quê? Vai dar 225 dividido por 100, dá 2,25. Então, a gente pode ir lá naquelas tabelas para a questão, para a solução subsônica. Eu vou compartilhar de novo com vocês aquela página lá da NASA. Então veja aqui. Ué, não está compartilhando? Não foi, pelo jeito. Foi. Foi, aham. Ah, não, foi o desse. Foi, Deixa eu ver foi o aqui. do site da NASA lá. Ah, foi? Aqui para mim engraçado que não apareceu. Agora está aparecendo. Então veja aqui, gama igual a 1.2, só que agora olha aqui, eu vou na região subsônica, né? E eu vou procurar a razão igual a 2,25, área sobre área da garganta, tá vendo? Então veja, o número de Mach é 0,274. Então, isso aqui dá Mach na câmara de combustão, vou chamar de MC, vai ser igual a 0,274. Essa minha letra é terrível. 0,274. Tá? Bom, isso corresponde a uma certa velocidade, né? Então, a gente pode chamar a velocidade C, vai ser igual a mc vezes AC. E AC é igual a raiz de gama RTC, tá? Então, se a gente fizer essas contas, achei a velocidade do som dá 1412,6. 1412,6 metros por segundo. O que eu quero saber é o seguinte, tá? Você vai achar, eu tenho que conferir isso aqui, tá? Não tenho certeza se esse é o número de Mach, mas uma vez você achou essa velocidade aqui, ó, você vai ter essa velocidade
na entrada da câmara de combustão, certo? É, uma vez que você tem essa velocidade na entrada da câmara de combustão, o que, que a gente usou para calcular a velocidade a velocidade de saída dos gases, certo? O que, que a gente o que, que foi usado? Você usou que a entalpia de estagnação era constante. Não sei se vocês lembram disso. Para escoamento adiabático, a Sim. entalpia de estagnação é constante. Uhum. Então, se a entalpia de estagnação é constante, o que, que acontece? Você tem CP T0, ou vamos dizer assim, CPT0, que é a temperatura de estagnação, mas vamos chamar de CPT mais um meio de velocidade ao quadrado é igual a uma constante, certo? Então você vai dizer o quê? Você vai dizer que CP na temperatura de combustão mais um meio da velocidade na câmara de combustão ao quadrado vai ser igual a CP, temperatura, no caso, de saída dos gases, T, mais um meio de VE ao quadrado, certo? Então daqui você já tem TC, você acabou de calcular VC, então você tem a temperatura na saída, a temperatura da saída vai ser função da razão de expansão, então é conhecida já. Então você vai obter com isso o VE, o novo VE. Esse novo VE vai ser calculado. Aí Uhum. como a pressão na saída é igual à pressão ambiente, né? Uma vez que você obtém o novo VE, você vai ver que o empuxo novo é o empuxo novo você pode calcular em relação ao empuxo velho. Vai ter m ponto VE novo. Opa. Tá, m.v velho a gente não precisa mais pensar que a gente já calculou, né? Uhum. Agora, o m.v novo, o v novo você calculou a partir daqui, né? As equações. Por exemplo, se eu olhar as equações isentrópicas aqui, né? Veja, eu calculei aquele número de Mach, certo? O número de Mach é calculado, eu posso calcular com base na razão de expansão na parte subsônica. Então vamos dizer que eu calculo esse número de Mach, eu obtenho da tabela esse número de Mach. Uma vez que eu obtenho esse número de Mach, eu posso vir aqui e eu tenho a temperatura nesse número de Mach que vai ser o TC, 3000 Kelvin, certo? Uhum. Aí eu calculo a temperatura na garganta. Com a temperatura na garganta, eu tenho a velocidade do som na garganta. Uhum. Eu tenho a área da garganta. Eu preciso só do Rho da garganta agora. O Rho da. O Rho ali na câmara de combustão, eu também posso calcular porque eu sei a pressão. E se eu tenho a A pressão, temperatura. eu tenho a temperatura, eu tenho a equação de estado do gás, eu calculo o Rho. E aí Uhum. com isso eu consigo calcular o Rho também na garganta e eu consigo ver se há alguma modificação no consigo ver se há alguma modificação no valor de M ponto por causa disso. Entenderam? Ali. Ah, essa daqui. Tá. Ah.
Bom, vamos lá. Você tem que. A gente tem o seguinte, né? A gente tem que. Aqui, ó. Isso, bom, vamos dar um passo para trás primeiro. Porque isso aqui vem justamente é, desse termo do gradiente, né? Então, quando a gente escreve o escalar gradiente de U, a gente vai ter dois termos. Uhum. É, a gente tem esse termo aqui e a gente tem esse termo aqui que envolve a derivada do vetor i ao longo de S, porque ele vai mudando de direção. Então, é por isso que eu fiz todo esse negocinho aqui, foi justamente para calcular essa variação do vetor i, como é que ele varia ao longo da direção S. Então, esse termo do gradiente de U finalmente fica igual tem duas componentes. Essa componente na direção da linha de corrente e essa componente na direção normal à linha de corrente. Na verdade, ela é para dentro, né? Na direção do centro de curvatura. E aí a soma dos termos, porque o que é a equação? Vai ter o termo do gradiente de pressão mais o termo esse daqui, o escalar gradiente de U. Só que a gente está usando o sistema de coordenadas que dividem isso em componentes que são na linha de corrente, e no caso vai ter uma componente normal, a linha de corrente. Eu estou pegando a componente na direção n, que vai ser então a menos U ao quadrado sobre R, que é esse termo aqui, somado com o termo do gradiente de pressão na direção normal, quando eu passo ele para o lado esquerdo da equação, mais 1 sobre ρ del P del N, igual a zero. Uhum. Tá, entendi. Então, no final das contas, isso aqui, o que eu tô justamente escrevendo, dividindo a equação. A gente geralmente está acostumado a dividir IJK, né? Ou seja, na direção Isso. XYZ, vamos dizer assim, né? IJK. Uhum. E a equação é uma equação vetorial, no caso, né? Que você tem, se eu somar toda a equação, assim, a equação como um todo teria esse componente aqui vezes IS, mais esse componente aqui vezes IS, menos isso aqui vezes IN, mais isso aqui vezes IN igual a zero. Uhum. Só que você na verdade tem duas equações, uma para cada direção. E também tem uma equação na terceira direção também, que está a direção B, Uhum. que é a direção binormal, mas ali só tem, basicamente você está dizendo que a pressão não varia naquela direção, porque é, é isso que sai das É isso. equações. Uhum. É porque durante essa dedução da direção NI, chega que lá no temos que del sobre del N, 1 ao quadrado sobre 2 igual a menos 1 sobre ρ del P del N. Onde E é que você está chega aqui? que Peraí, deixa eu. é um Quando você pouco fala. à direita ali, ó. Isso aqui? Seguindo, mais para baixo, isso. Ah, Temos esse aqui? o N, isso. E aí, o portanto, logo abaixo, fica 1 ao quadrado del θ del S Ah, tá. É menos. porque. É que é o seguinte, né? É confuso aqui um pouco, talvez. Esse U ao quadrado aqui está dividido por R, certo? Um Uhum, sobre R é igual a del θ del S. tá. Ah, Entendeu? tá. Um sobre R, ó, del θ, Del dθ θ. ds é igual a um sobre R, essencialmente. Então isso aqui é um sobre R. Então Tá. é um sobre R, tá? Só que aí o que que acontece? Esse termo aqui eu posso abrir, né? Aí tá, então esse termo, aí um sobre ρ del P del N, na verdade é menos del N ao quadrado sobre 2, tá? Uhum, Aí se você abrir esse termo aqui, dá U del N, negativo, tá? uhum,
Aí o del N, deixa eu até fazer aqui em vermelho só para não é, só para não confundir com o que já estava ali. Aqui a gente tem o que? Lembrando, né, que 1 sobre R, então você vai ter. Eu acho que ficou claro esse termo aqui, né? Então Sim. fica menos U ao quadrado del θ del S menos. Aí se eu abrir esse termo aqui, vai ficar U del U del N, certo? Igual a zero. Uhum. Agora divide por U e você tem isso aqui embaixo. Agora entendi. Sim, tá, ok. Bem mais claro, bem mais claro. Legal. Essa dedução ela não é muito simples mesmo. É, É. e ela fica. E tem essa parte aqui que eu não sei se vocês conseguiram avançar, que eu acho que é mais, às vezes, mais chatinho ainda. Eu Mas a ideia tentei ler aqui. também. Hã? Ah, eu tô meio que no mesmo caminho do Martin também. Eu tentei ler e já reli também. É meio dificilzinho também. Enfim, pode. É uma questão de trabalhar um pouco o que está sendo representado aqui, tá? Você tem uma linha de corrente aqui, tá? E você está vendo como essa variação da linha de corrente acontece no teu escoamento, tá? Nesse seu sistema de coordenadas. Você pode pensar como sendo isso aqui é uma linha de corrente, tá? Eu vou tentar fazer. é, Isso aqui seria então uma linha de corrente. E aqui você tem uma outra linha de corrente aqui aqui, tá? É, na verdade, Então aqui, o que que você está fazendo? Você está vendo como que o comprimento, esse comprimento é ΔS, daqui até aqui é Uhum. ΔS, tá? E isso daqui até aqui é ΔN, tá? Uhum. ΔS e ΔN. O que você está vendo é como ΔS e ΔN variam, como ΔS varia com essa distância ao longo de n e como que ΔN varia ao longo de S, essencialmente, também. Tracejado seria reproduzir essas linhas que eu já tinha, tá? Seria pegar essa mesma curvatura aqui, jogar ela aqui, pegar esse mesmo ΔN aqui e jogar aqui. Essa é a ideia dessas linhas tracejadas. Então isso Uhum. aqui, então aqui está dizendo como que o θ varia com n. Então como é que eu vejo quanto que o θ varia com n? É a diferença entre essa linha e a nova que é essa cheia. Então o θ varia com n como sendo del θ del n, é uma forma matemática, né, de expressar isso, vezes ΔN. Vocês concordam? Sim, sim. Só que esse del θ del n, o importante é que a gente mede o θ no sentido anti-horário, certo? Então, como o del θ, na verdade, ele está descendo em relação ao que ele estava, ele é uma variação negativa, tá? Só Uhum. para deixar isso claro. Então, mas para o ângulo ser considerado uma quantidade positiva, eu meto um sinal negativo ali. Depois, por isso que vem esse sinal negativo aqui, ó. Tá? Tá. Mas aí se você pega esse ângulo aqui e multiplica ele pela distância delta S, no caso, essencialmente você está pegando esse tamanho aqui esse comprimento de arco aqui, tá? Uhum. Porque os ângulos são Uhum. todos pequenos, né? Então, por isso que esse comprimento, cadê ele? É, no final das contas, del θ del n. É esse aqui, que eu igualei aqui, ó, do lado direito dessa equação aqui, ó. Del θ del n vezes delta n vezes delta s.
del θ del n vezes delta n, que é esse pedaço, esse ângulo aqui, vezes o delta S, vai dar então isso aqui. E o sinal negativo é para levar em consideração o fato de que a variação desse ângulo aqui ela é negativa del θ del n, e eu preciso que isso aqui seja uma quantidade positiva, ou seja, eu estou expressando relações entre ângulos e eu quero que o valor absoluto seja positivo. E aqui, uma outra forma de expressar isso, essa variação aqui, é simplesmente del delta n del S vezes delta S, ou seja, outra forma é você dizer, ó, isso aqui é simplesmente a variação de delta n na direção S vezes o delta S. Aí essa coisa tem que ser igualada. E aí com essa igualdade você obtém essa relação aqui, tá? E a mesma coisa você faz para esse comprimentozinho aqui, porque esse aqui é a variação de θ na direção S com delta S. Você pode se convencer disso depois, mas dá para verificar que isso aqui é a variação de θ com S vezes delta S. E aí se você multiplica isso por delta n, você tem esse comprimento de arco, tá? E a outra forma de dizer isso é simplesmente dizer, isso aqui é a variação de S na direção n, a variação de delta S na direção n vezes o próprio delta n. É uma outra forma de expressar a mesma quantidade. Aí você, igualando essas duas coisas aqui, você chega nessa relação aqui, ó. Tá? Que basicamente 1 sobre delta S del n é igual a del θ del S. Aí você substitui isso nessa equação aqui, ó. Esse pedaço aqui, e você tem você substitui aqui, isso aqui você substitui por uma equação, né, de seno de θ, isso aqui vai acabar sendo seno de θ. Na verdade, você vai usar esse daqui, eu acho. Esse aqui principalmente. Aí, uma vez que você substitui nessa equação, você chega nessa... Aí, bom, aí continua, né? Olha, com essa compreensão melhor aí das, das identidades, fica mais fácil compreender o restante, porque no seguinte, lá na aula seguinte, que é da região simples, já parte ali das equações características, né? Isso, já parte daqui. Na verdade, assim, ó, se vocês Isso. tiverem com uma dificuldade de entender algum passo aqui, a aula seguinte você pode olhar para isso aqui e simplesmente, ó, eu vou assumir isso aqui sendo verdadeiro e vou tocar ficha, entendeu? Mas assim, sempre dá para voltar aqui e tentar esclarecer as dúvidas nessa dedução. Tudo certo, pessoal? Então eu vou encerrar aqui o nosso encontro aqui. Obrigado aí pela presença de vocês. Obrigado, Valeu, professor. professor. Valeu, obrigado, você. Falou, Tchau, tchau. tchau.